Sejam muito bem-vindos ao Bites da semana, nessa terça-feira. Oi, Ana, tudo bem? E aí, Adriana, tudo bem? Começando a semana cheia de notícias? Muitas notícias muito legais. Eu tô vendo você dançandinho aí, porque realmente as notícias de hoje são muito divertidas, muito legais. A gente vai falar muito de inteligência artificial. Que mais a gente vai falar, Ana, de tecnologias que você separou Olha, dessa semana? inteligência artificial está dominando realmente todas as notícias. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre o Bard do Google. Uhum. Vamos falar sobre a Interpol já trabalhando num metaverso, né, numa realidade virtual, para entender como que eles vão realmente policiar o metaverso. A gente vai falar da guerra da Hermès com o artista que criou as MetaBurk. Então, a gente vai falar sobre NFT é arte, é plágio, o que que é. E também a gente vai falar sobre uma nova tendência que são os velórios virtuais. Esqueci de alguma coisa? Esqueci. Ah, e detalhe, inteligência artificial é tanta coisa que eu já ia deixar para trás. Seinfeld foi banido do Twitch, mas não é o Seinfeld, a série que já existe, um programa de inteligência artificial que refaz aí as séries e filmes, e parece que teve um stand-up do Seinfeld aí que foi um tanto quanto transfóbico. Então a gente vai falar bastante sobre inteligência artificial hoje, Dri. Nossa, essa notícia do Seinfeld, eu acho que a gente deveria fazer um podcast só para isso, porque tem muitas coisas interessantíssimas que a gente pode conversar sobre isso. A gente vai tentar ser breve nesse bite de hoje. E tem muita coisa hoje, muita coisa boa. Então vamos lá, Ana. Vamos começar com a primeira notícia, que é o Bard do Google. Exatamente. Bom, Uhum. o Google viu aí o chat GPT ganhando muita popularidade, massificando, e ele, das notícias que saíram aí ao longo da semana, falou: galera, todo mundo volta das férias, todo mundo volta para trabalhar, porque a gente precisa investir na nossa inteligência artificial. O Google já vinha trabalhando com algoritmos e outros mecanismos de linguagem, né, para poder acrescentar aí ao mecanismo de busca, porque o Google é muito forte, é o mecanismo de busca mais utilizado no mundo, e a maior parte da receita deles é dos próprios anúncios, né? As pessoas pagam ali para poder ranquear na primeira página com seus produtos e serviços, e agora o Google não lançou, né? O Google está testando aí o Bard, mas eles começaram muito mal, né? Eles já perderam aí 100 bilhões de mercado, porque numa das perguntas, os testes que eles fizeram, eles perguntaram sobre o James Webb, aquele telescópio, né, que está aí nos confins das galáxias, e falou que foi o primeiro telescópio a tirar fotos do universo, e não é verdade, né? Então, a linguagem aí já vacilou, e a Google perdeu bastante aí para a Microsoft. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa guerra do. Essa guerra a gente fala, mas tem sempre, né, no mundo das big techs, o Google brigando com a Microsoft sempre muito triste aí de não ter incorporado o Android e o YouTube, né? Foi uma das maiores perdas da Microsoft, mas eles se levantaram comprando aí, né, entrando com o chat GPT. Mas, Adriana, eu queria dizer que eu perguntei para a pessoa mais interessada sobre o Bard, né? Como é que vai ficar essa situação do Bard, o que que ela acha sobre isso. Eu perguntei para o próprio chat GPT o que que ele achava. Foi legal demais. Eu perguntei para ele, eu vou ler aqui rapidinho a resposta dele. Para Que você mim, perguntou? eu fui bem rápida com ele, né? É. Eu perguntei o que que ele pensa sobre o Bard da Google. E ele só falou o seguinte: como um modelo de inteligência artificial treinado pela AI, né, que é a empresa, ele não tem opiniões pessoais, ele é super, né, despachado aí. No entanto, ele pode dizer, aí ele fala um pouco sobre o mecanismo de linguagem, que é o BERT, né, que esse Olha, eu vou falar em inglês. Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Bonito nome, né? É uma Uhum. técnica de processamento de linguagem natural desenvolvida pela Google. Aí ele explica o que é e só. Ele disse que não tem opinião. Aí eu perguntei se ele tem medo de ser superado pelo Bard. Aí ele falou que É. também não tem emoções e sentimentos, que o objetivo dele é ser o melhor modelo possível e trabalha aí continuamente para atingir esse objetivo, independentemente de outros desenvolvimentos no mercado. Aí perguntei para Nossa, que querido, já adorei. eu achei um É. sabonetão, né, cara? Nossa, Fica muito escapando. elegante, muito elegante. E Ele é aí? elegante, ele não falou mal. Perguntei para ele, Uhum. inclusive, sobre os vieses, ele falando da segurança dele, de como que ele é treinado.
que ele, inclusive, ele apoia aí os usuários, né, para fazerem denúncias se qualquer resposta for ofensiva ou prejudicar qualquer grupo ou indivíduo. Ou seja, respostas bem genéricas, bem fugindo, nada mais justo para uma inteligência artificial, mas o foco não é nem o chat GPT, né? A gente está falando do Google. E, Adriana, o modelo agora está sendo testado por profissionais ali confiáveis, né? Está em testes ainda, porque a Google precisa se levantar em termos de inteligência artificial. Eles perderam um espaço muito grande e, pela pressa, já começaram mal aí, que nem essa história que eu falei do James Webb. E aí, Adriana, a pergunta mais importante, na verdade, é a questão do SEO, a partir agora dessas pesquisas mais específicas que a gente pode fazer com o uso de inteligência artificial, porque a gente está falando de uma compreensão absurda de dados, né? Aí eu queria até te trazer um exemplo que eu vi aqui, achei muito bom. Por exemplo, né, alguém que trabalhe numa empresa que produza, por exemplo, carros elétricos, né? Ele vai fazer uma pesquisa sobre carros elétricos. Será que ele já faz aí uma conexão entre os dados de, bom, naquela área, aquele público-alvo específico está pesquisando isso? É porque tem mais torres de carregamento elétrico? É porque o preço da gasolina aumentou? Como fica o SEO para isso? O que você imagina em termos de pesquisa para o Google agora incorporando uma inteligência artificial no seu SEO? O que acontece com o marketing? Bomba! Ana, eu vou te responder essa pergunta primeiro, depois quero fazer algumas considerações sobre esse caso do Google e da Microsoft também. É importante dizer que ainda não está lançado. O Bard, eu acho que provavelmente já está lançado, porque eles estavam fazendo os testes, mas o sistema de buscas do Google com inteligência artificial ainda não está lançado, ainda está em fase de teste, não tem data para ser lançado. Mas a primeira coisa que me bateu na minha cabeça quando eu li isso foi assim, ok, como que isso vai afetar os meus sites? Boa. Por isso que eu Que estou hoje, perguntando para você direto, exatamente, Adriana. exatamente. Eu tenho três sites que são muito bem posicionados no Google, porque a gente fez um trabalho de SEO bastante grande e agora a gente tem as primeiras palavras do Google aí nas primeiras páginas, as palavras mais importantes, né, da categoria. E logo pensei, como que isso vai afetar o nosso SEO? Será que o sistema de inteligência artificial a gente vai ter que colocar algum outro parâmetro dentro da otimização de SEO para falar para a inteligência artificial alguma coisa? A gente vai ter que criar novos textos prontos que facilitem a leitura? Eu não sei. Mas se a gente precisar fazer isso, vai ser um trabalho, Ana. Eu Até fico entender como isso funciona, né? E Ou, até, na tipo, revisar verdade, todo o site. A gente vai ter que revisar toda a estrutura do site. eu sinto que Se vai isso ficando acontecer. cada vez mais detalhado, né? Mas talvez também seja uma ferramenta que auxilie melhor, que nesse exemplo que eu achei super legal, né? De como uma empresa consegue verificar o seu público-alvo a partir de necessidades, né? Quais são as dores ali daquele público e você construir o seu SEO, o seu site, né? Fazer ali um call to action que faça sentido, né? Mas a interface ainda é complicada, né? Até a gente Só que pensar nisso tudo. ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é uma suposição que você está fazendo, é um Uhum. exemplo de suposição, eu também não sei, mas o que eu sei é que se o modelo que a gente tem hoje de SEO ficar muito distante do modelo que ele vai trazer novo de SEO, vão existir empresas que vão atuar nesse meio tempo para facilitar essa transição. Isso eu sei. Com certeza vão surgir empresas que vão atuar nessa transição. Então já Uhum. fica mais fácil para nós, empresários, né, e donos de páginas, para, enfim, fazer essa transição, que eu acho que vai ser. E assim, não tem escapatória, Ana. Não, É não. Inclusive, engraçado. você falando isso das empresas, eu ia até comentar com você essa semana, toda vez que eu abro alguma página, né, que trata de alguma notícia de inteligência artificial, sempre aparece um bannerzinho, um pop-up de um Ah, curso para você dominar chat GPT. olha que Então, legal. vai a partir dessa conversa, né, de que, olha, não vai voltar atrás, e as pessoas vão se especializar nisso que você está dizendo, né, de ter quem trabalhe no meio de campo. Imagina hoje, a gente faz as buscas como?
Cafeteria em São Paulo. Cafeteria em São Uhum, Paulo, perto de mim. O quão mais elaboradas vão ser as nossas perguntas, já que as uhum, respostas serão muito mais assertivas. Então, também, quando a gente pensa em criar um site e definir palavras-chave para o nosso site, talvez a gente tenha que mudar isso também. Não vai ser mais palavra-chave, vai ser frase-chave, vai ser localização-chave, sei lá. Não sei, mas é legal que a gente comece a pensar sobre isso, porque com certeza já tem gente pensando sobre isso. E é bom a gente sim, já se preparar, porque muita coisa a gente vai ter que alterar, provavelmente, dentro dos nossos sites, né? Para quem é de marketing digital, para quem é de marketing de conteúdo, é importante ficar ligado nisso. E sobre a Microsoft, eu achei bem interessante duas coisas. Primeiro, eu sempre me perguntei por que que a Microsoft não fecha esse Bing que ninguém usa. Está aí, agora, né? agora que não fecha mesmo. E como que a Microsoft tem essa capacidade de inovar muito, se tornar obsoleta ao longo dos... Porque ela é um dinossauro, né? Ela se move para uma direção muito lentamente, mas ela se move, ela demora e ela volta de novo. Então, ela tem essa capacidade de, quando você acha que ela está lá mortinha, ela dá uma reviravolta e volta. É muito louco isso, né? Muito legal. Verdade, Uhum. E verdade. Pode falar, fala. Adri. Não, Não, eu já ia te perguntar sobre outras coisas de inteligência artificial. Eu já ia do perguntar isso. Seinfeld. Então vamos lá para a próxima, para o próximo tema. Gente, eu amei essa matéria. Tem tantas coisas que eu quero falar. Vai, Nossa, Ana, é começa. super, é um monte de hiperlink, né? Mas para continuar nessa de inteligência artificial, tem uma inteligência artificial que refaz aí séries e filmes, e eles refizeram o que seria um episódio do Seinfeld, que é um sitcom muito famoso. Eu vou fazer um comentário agora que eu sei que as pessoas vão desligar ou vão parar de nos seguir. A Adriana já está assustada. Eu detesto o Seinfeld. É uma coisa que eu carrego comigo, que ninguém. Pronto, tá vendo? Essa é a reação. A Adriana já está com cara. Eu odeio Seinfeld. E eu odeio Jerry Seinfeld. Eu nunca dei uma gargalhada com Seinfeld. Meu marido me sacaneia, que diz que ninguém entende o meu humor. Eu rio com Ted Lasso, The Office, mas, cara, Seinfeld nunca me pegou. E por ter trabalhado em tempo com audiovisual, e eu estou num grupo de amigos cinéfilos, sempre que eu falo mal de Seinfeld, é, eu recebo algumas pedradas aí. Mas, enfim, o Seinfeld foi feito aí com inteligência artificial. Disponibilizaram o episódio no Twitch. Para quem não conhece, o Twitch também é como se fosse um YouTube, mas é de streamers, muito voltado para a galera de jogos. E a plataforma baniu esse episódio por pelo menos 14 dias. O nome do episódio aí é Nothing Forever, porque dentro da abertura do Seinfeld ele sempre fazia um stand-up, né? O Jerry Seinfeld faz stand-up, blá blá blá. E ele fez aí um discurso super transfóbico e a plataforma excluiu, né? E a gente está falando aí de vieses, porque a linguagem, a inteligência artificial, ela é treinada a partir da própria internet, daquilo que nós colocamos ali, né? São dados gerados a partir daquilo que nós promovemos na internet. Inclusive, já perguntei isso para o chat GPT, que nem eu falei na outra matéria sobre os vieses, e foi isso que aconteceu. E quando as pessoas falam, e eu sei que você questiona muito a inteligência artificial desse ponto né, o que que ela vai se tornar, ou será que ela ganha uma consciência própria? O perigo, para mim, maior é que ela ganhe uma consciência própria a partir do que nós despejamos de lixeira na internet, né? A gente usa muito mal a internet, muito mal. Então, tem alguns pontos aí. Você que não assiste Seinfeld. é, Não, é interessante eu Me falar perdoa, me perdoa. que eu sou viciada em Seinfeld. Eu adoro Seinfeld. E a gente tem que considerar que é uma série antiga, né? E Uhum, alguns episódios, de fato, eles têm umas falas estranhas uhum. de do povo da década de 80, de 70, mas não chega a ser explícito assim, mas em alguns sim, É do não é tão momento, da legal. época, a gente não questionava tanta coisa, eu compreendo. E talvez eles provavelmente o que eles fizeram foi rodar essa inteligência artificial para ela ouvir e ver todos os episódios do Seinfeld várias vezes até que ele pegasse Uhum. o jeitão, né, e a narrativa do Seinfeld para recriar novos episódios a partir daí.
Imagina só, Ana. Primeiro, eu acho que ele está reproduzindo um jeito de falar do próprio Seinfeld, da própria sitcom. Elevado, eu acho que o Seinfeld nunca fez uma piada assim. Ele nunca fez uma piada Uhum, assim, dessa forma. Mas é, eu acho que ele se passou um pouco, o chat não, a inteligência artificial se passou uhum. um pouco. Mas é interessante que a inteligência artificial fez a piada que é assim, fala uma piada transfóbica, é que não é fácil. Ele falou assim: olha, eu tô aqui na plateia, eu poderia fazer uma piada transfóbica, e daí ele fala alguma coisa, Hum. mas eu tô vendo que ninguém tá rindo, então eu vou embora. Olha, num nível muito transcendendo aqui e passando esse pequeno pano pro chat, não pro Seinfeld, mas pra inteligência artificial. Talvez ele tenha falado, cara, eu sei que essa piada não funciona, então eu vou falar que ela não funciona, eu vou falar, bom, ninguém tá rindo mesmo, eu vou embora. Falta de Ainda climão. assim, ainda assim é ruim, né? E daí foi por isso que ele foi banido. Mas é interessante a gente falar do Seinfeld, que assim, eu não sabia primeiro desse programa, que eu achei incrível. Imagina assim, qual série você gosta? Ah, The Office, ok. The Office acabou, não tem mais. A menos que uma inteligência artificial venha e recrie novos episódios a partir da série e crie uma série paralela, uma meta-série, com todos os personagens e com tudo, e você tem um The Uhum. Office para sempre. Isso é interessante que você está falando. Quantas Não é séries legal? foram revividas ou tiveram petições online para que retornassem? E não interessava as produtoras, às vezes, fazer pelo custo ou pela própria audiência que aquilo tinha, mas É aquilo tinha pequena. fãs, porque tem fãs muito engajados. É porque eu fiz um trabalho sobre isso há muitos anos, inclusive as séries que eu olhava. Tinha o Sarah Connor Chronicles, que era como se fosse um spin-off era um spin-off, né, de Exterminador do Futuro. O próprio True Blood também engajava muitos fãs. Então, eu não sei qual é o custo para uma inteligência artificial desenvolver isso, mas talvez esses spin-offs de inteligência artificial sejam interessantes para uma base de fãs. E é livre, né? As pessoas podem Ana, criar. É, se criou um novo mercado. Eu tenho exato. certeza que isso vai virar um novo streaming. Streaming de meta-séries. Tipo assim, ó, essa Uhum. série acabou, vem aqui, ó. Ou Exato. licenciada pelos próprios produtores da série. Então, por exemplo, uma série spin-off de inteligência artificial do Seinfeld deveria ser revista pelo próprio Seinfeld, que ele era o produtor da série, e pelo Larry. E daí ficaria um Eu pouquinho. gosto do Larry David. É o paradoxo. Eu não gosto de Seinfeld, mas eu adoro o Larry David. Eu não. Eu sei que as pessoas ficam odiosas comigo quando eu falo isso pela sua própria reação, porque eu acho que o mundo inteiro ama Seinfeld. Claro, foi uma série de muito sucesso. E é interessante você já estar falando sobre isso, porque a discussão toda vai sobre copyright, direitos autorais, né? Que nem você falou, cara, o próprio Seinfeld. Exatamente. O que ele acha sobre isso? Eu não encontrei Ele nada tem que sobre ser isso. dono do negócio. Eu falo. E a gente vai até entrar nesse assunto, porque o que a gente está propondo aqui desses spin-offs, essas séries têm donos, né? As pessoas compram os direitos. No caso, teve o direito de transmissão da série, ou você compra os personagens, enfim, tem vários arranjos aí de direitos autorais, como a gente tem no Brasil, ou o próprio copyright, que é como funciona nos Estados Unidos, acredito que no Reino Unido também. Mas só para fechar, para dizer um desdobramentozinho, o pessoal abriu no Discord, tem essa comunidade está no Discord, e eles têm um tópico lá onde eles estavam usando o Mid Journey, que faz aquelas imagens de inteligência artificial, com o Jerry Seinfeld segurando bandeiras do orgulho trans. É Então, eles verdade. próprios realimentaram ali para concluir essa matéria. E a gente pode entrar agora nesse aspecto de direito autoral, porque a próxima matéria é exatamente sobre isso, né, Dri? Você quer fechar mais alguma coisa sobre o Seinfeld elogiar a série? Não, eu acho que essa matéria do Seinfeld, eu acho que vale até a gente parar um pouquinho e analisar isso, porque
com certeza vai virar um novo mercado, Ana, de, Eu acho. de entretenimento, produções audiovisuais, de séries e de filmes com inteligência artificial. Meu, a inteligência artificial veio para revolucionar tudo, Ana, tudo. E é importante dizer que uma série dessa, um spin-off do Seinfeld, só é possível via inteligência artificial, né? Só é possível porque a original existiu. Só é possível por Uhum, causa dos seres humanos, né? Ele não vem substituir, ele vem facilitar alguma coisa, como você disse, quanto que custa fazer isso, né? uhum. E hoje em dia, nem se você quisesse ia conseguir fazer uma série com eles, porque eles já estão em outra, já são mais velhos, já não querem, ou Uhum. às vezes não é o caso, mas pode ter alguém que tenha morrido. Imagina você com deepfake fazer um roteiro desse, cara, em produção animada mesmo que fosse. Esse é uma produção animada. Nossa, isso é o Ana, que fizeram que já no Star doideira! Wars, que eles colocam as pessoas que morreram, né? Tudo isso são, assim, são estúdios de efeitos visuais, né? Que já conseguem trazer alguns atores aí para participar novamente do filme ou fazer alguma cena ali Não que complemente a é? história. Tem muita E, e- coisa. O não, setor e de eu, entretenimento é um dos mais avançados, viu? então, outra coisa que eu queria falar sobre isso, que a gente já vai entrar justamente Uhum. nesse tema. Hoje, inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada, tudo é terra sem lei. Não tem lei, não tem regra. Então, e tudo é descentralizado, né? Vocês falam que tem uma comunidade, provavelmente nem. É que nesse caso, provavelmente sim, mas às vezes você pode nem conhecer o dono dessas tecnologias ou Uhum. dessas coisas que estão acontecendo agora. Então, as empresas podem ficar até bravas, por exemplo, os produtores do Seinfeld, mas essas coisas dão início a outras coisas, a outras oportunidades. E é feita por pessoas que ousam, porque não tem lei, então elas podem fazer qualquer coisa. Então a criatividade vai ao limite, assim. E eu acho que agora vai entrar em uma fase, não é agora ainda, mas em que essas coisas vão começar a ser reguladas, mas muitas boas ideias que surgiram dessa fase sem lei vão ser utilizadas pela indústria, com certeza. Complicado, porque a gente está tendo que trazer coisas muito novas num mundo totalmente digital para o nosso mundo real. E foi isso que aconteceu com essa, acho que nessa terceira ou quarta matéria, que foi a briga da Hermès, que é aquela marca de luxo que faz aquelas famosas bolsas Birkin, com o Mason Rothschild, né? O Mason Rothschild ele lançou uma série de bolsas que são as Meta Birkins, que é o mesmo formato da bolsa Birkin, mas para vender como NFTs e, bom, levantou um dinheirão porque ele cobrou caro pelas suas Meta Birkins. E a Hermès, que é a proprietária, né, do design, da bolsa, de tudo relacionado a Birkin, foram para a justiça, né, e ninguém está querendo arredar o pé. Isso levanta algumas questões. Ah, ele fala, NFT é arte, então eu estou protegido, né, no caso, pela Constituição. justiça americana, Constituição americana, exatamente. E do outro lado, a Hermès reclamando que se apropriaram. E não é o primeiro caso que a gente vê de coisas que surgem nesse mundo metaversico, né? Nessas propostas de metaverso, de coisas que surgem, se apropriam ali do logo, né? Montam parecido e a gente acaba até se confundindo. Ah, não, mas isso não era marca, não foi nenhuma ação promocional da marca, era alguém que se apropriou. Mas esse caso ganhou novos contornos aí, contornos, vou falar contornos agora. Mas isso ganhou agora uma discussão maior, porque a gente está vendo NFT é arte. E, enfim, NFT é arte. Eu já digo para mim que pode ser, uma das coisas que o NFT pode ser é arte. Não vou nem Claro. entrar no mérito aqui da Birkin, mas NFT é uma tecnologia de propriedade no mundo digital, né? Mas muita arte é criada. O NFT como arte por si só, a arte enquanto arte, acho que está tudo certo. Você pode criar uma arte e vendê-la digitalmente. A grande questão é que ele se apropriou do modelo da Birkin. E ele está brigando, acho que com uns conglomerados mais caros e ricos, né? Eu acho que ele vai perder, porque
Ele se apropriou do nome, Uhum, do modelo, uhum. para. Ele não foi fazer arte, ele foi vender um ativo Botou uma digital, skin diferente ali, ele botou uma botou uma corzinha skin, diferente. é. Ah, E se ele tivesse feito uma arte, um quadro sobre isso, um quadro digital, e colocasse lá o NFT e tal, não para venda, mas ele está ganhando dinheiro em cima da imagem de outra pessoa. Porque se ele vendesse uma bolsinha qualquer, ele não ia vender por US$ 42.000. ele, exatamente o que eu ia falar. O preço que ele cobrou, ele se apropriou do próprio mercado de luxo. Para quem não sabe, essas Exato. Birkins são bolsas feitas artesanalmente, são. Não, Modelo aí super vai do gosto de específico. cada. É, se você acha elas lindas ou não, nem interessa. Elas têm um mercado e uma lista de São espera para quem quer. icônicas. São icônicas, é verdade. A Hermès, a maior luxo, a maior exclusividade são essas bolsas. Eu estou muito curiosa para saber como que vai ser definido isso, porque eu acho que, puxando da tua fala anterior, é como a gente vai observar essas decisões jurídicas e se novos dispositivos jurídicos, né, novas regulamentações vão surgir para esse caso. Eu não conheço essa. Pode falar, Adri. Tenho uma dúvida. Tá, vai que ele perca. E os holders dessas bolsas, que eles vão fazer? Eles vão ter que devolver? Porque essas bolsas vão ficar rodando. Assim que ele for preso, o preço dessa bolsa daí vai disparar. Assim que ele for preso, não, assim que ele perder o processo. É, Eu o acho que preço. isso vira uma memorabilia muito forte do início do mercado e do E metaverso, dos agora? Eles não NFT. terão que devolver? Ah, cara, eles pagaram. Eu acho que o que pode acontecer realmente é a multa, né? Porque tem, é que nem eu estava te Mas você falando, vai a poder gente. revender? Ah, eu acho que pode. Eu Então, acho que pode. pode. Porque assim, já foi dito que isso é um produto ilegal, se ele for condenado. E você, eu acho que vão confiscar, cara. Como é que você confisca algo que está descentralizado e registrado, né, em Então, isso é muito propriedade? interessante. Mas eu acho que talvez você bloqueie a venda. E daí, os mercados vão conseguir bloquear uma venda dessa, tipo OpenSea ou qualquer outro marketplace. Vai falar, bom, olha, Só tipo, com força Interpol, assim, judicial. né? Tem a fotinha da bolsa, ó, não pode deixar. É, Ai, cara, isso aí envolve muita programação, né? Porque é um mundo que está descontrolado no sentido do que pode ser feito. gente, E acabei de assim, a pensar Constituição americana. Fala, não, fala. eu fiquei falando, ai, fotinha. Não, você pega o código, você acabou de falar. É um É. código. E você rastreia esse código. Você bloqueia dentro do seu marketplace a transição desse determinado NFT. Eu acho que isso você consegue fazer, né? Sendo OpenSea. Sabe o que que eu acho fascinante? É usarmos uma Constituição tão antiga quanto a americana. E que tudo bem, né? Ela funciona ali com seus pilares, funciona para alguns, talvez, para olhar para uma coisa tão desse tempo, né? Tão digital. É Não, porque não são vou, não sou conceitos, jurista, né? eu não sou jurista, eu não vou entrar no mérito da Constituição americana, mas eu acho que esse olhar, né, do antigo para o que é atual não funciona. Eles realmente, a SEC americana, né, que seria como se fosse a CVM deles, é quem deve atuar e estar regulando e criando reportes em relação a essas propriedades digitais, né? Mas eu tenho um ponto a falar sobre isso, das leis antigas não se adaptarem para as novas. Que é a nossa próxima notícia, que é da Interpol, que criou um ambiente dentro do metaverso para treinar os seus policiais, os seus funcionários dentro desse ambiente. Ele cita uma coisa aqui muito interessante, que ele fala assim, alguém lá da entrevista, eu acho que é uma pessoa da Interpol, falou assim, se você for salvar alguém que está se afogando, você precisa saber nadar. Ou Exato. seja, você precisa saber como esse ambiente propicia um ambiente para que se cometam os crimes e quais são esses crimes, né? E daí ele fala o seguinte, Ana, que daí tem a ver com esse ponto da Constituição que você falou.
um crime na vida real, na vida, né, física, pode ser um crime, mas dentro do metaverso não. Por exemplo, um estupro, um assédio. É um crime dentro do metaverso, sendo que, na verdade, são avatares digitais. E daí Uhum. a pessoa fala um ponto interessante. Ele fala assim: como que a gente vai classificar que na vida real isso é crime e na vida virtual não é? E como a cabeça das pessoas vai funcionar? Tipo, aqui eu posso matar pessoas, estuprar e tal, beleza. Mas agora, ó, agora a gente tá cara a cara, então não pode. Isso É. vai dar um nó, né? E assim, então ele fala que os crimes, ele sugere que os crimes da vida real também sejam crimes no mundo fictício. Só que tem várias ressalvas quanto a isso, né? Então, quando você fala da Constituição, que é muito antiga, se aplicar. Olha, Adriana, tem um telefone vibrando aí em cima da Ai, me mesa. desculpa. Não tem problema, só para não cortar o que você está falando. Tá bom, então Desculpa. volta. Não, deixa eu tirar aqui da mesa. E quando você fala da Constituição, são leis muito antigas para o que está acontecendo hoje, que é muito novo. Talvez é isso, sabe? Que a gente vai ter que, de fato, levar o que já existe hoje, para dentro dessas novidades que estão acontecendo, pelo menos no primeiro momento, para a gente, Uhum. né? Eu acho que não dá para criar novas leis. A gente tem que. E vai ser um processo muito difícil. O que você acha disso, Ana? Ai, Adriana, o que que eu acho disso, né? É difícil a gente transpor as coisas do nosso mundo real para o nosso mundo digital, porque é aquilo que a gente discutiu até na série com a Fernanda, né? Dos impactos psicológicos da internet, da Web3, do metaverso, enfim, na nossa vida, né? Porque é complicado. Eu acho que não são só essas atitudes, né, nocivas para a pessoa psicologicamente, mas a Interpol também verificar transações, né, também verificar como que o comércio, né, o próprio e-commerce, o futuro aí do e-commerce vai estar atuando, né? Quais são as regras que vão definir transações? Como que você dá segurança para as transações? Como que você está verificando dados gerados? Como que você está garantindo que esses dados estão protegidos? Ou como que você está garantindo, voltando lá para o papo da inteligência artificial, que tem tudo a ver com o metaverso, como que esses dados gerados, né, não estão criando vieses, né, que sejam racistas, homofóbicos, transfóbicos, misóginos, enfim, vários comportamentos ruins, porque obviamente a gente não pode ter comportamentos ruins em qualquer ambiente que seja, mas eles precisam, obviamente, a Interpol, na verdade, qualquer força de segurança, vamos chamar assim por enquanto, para trazer um pouquinho para a nossa realidade, como que eles vão atuar nesse ambiente, o que que eles observam que é preocupante. A Amy Webb, que é uma futurista que a gente acompanha muito, ela fez um questionamento que até hoje eu fico batendo cabeça. Ela fala, tá, muito legal o metaverso, mas o que que acontece, por exemplo, se o metaverso for hackeado? O que que significa um metaverso ser hackeado, né? Então, são muitas coisas que precisam ser observadas porque novas preocupações surgem, né? E a gente já não consegue resolver todos os nossos problemas do mundo real. E agora tem o componente digital, né? Aliás, já vem há muito tempo, mas agora exponenciado por outras realidades imersivas, né? A gente vive num mundo em que a gente lança as coisas e depois vem as leis. O que não é, por exemplo, um mundo onde, para você lançar alguma coisa, você já tem que ter definidas as leis. Uhum. Então, eu vou lançar o metaverso. Então, tá, vou lá na justiça e vou, com ela, criar novas leis para isso que eu estou fazendo. Também poderia ser um mundo assim que a gente vive, Sim. mas não é. Então, foi o que a gente estava falando no episódio passado, onde a gente falou, e se a partir de agora não vão ter leis e as coisas vão acontecendo, porque é isso que vai acontecer, né? A gente está criando um mundo paralelo de um monte de tecnologia, um monte de coisa que não tem lei para nada, Ana. Não tem. E como que a gente vive assim? A gente vai viver num faroeste, entendeu? E tudo A pode internet acontecer. sempre foi ambiente sem lei, cara. Olha o Verdade. que empresas já fizeram em Não, relação mas aos tem algumas filtros, leis. aos algoritmos. Sim,
no Brasil, eu estava até revendo essa matéria, umas fotos da Carolina Dickmann, atriz brasileira que foi hackeada e colocaram fotos dela, fotos que ela mandava para o namorado, para o marido, não interessa, eram fotos dela, nuas e tal, e ali, né, entrou a Lei Carolina Dickmann, foi até um advogado lá de Brasília muito bem conhecido que encabeçou, né, para poder protegê-la, porque não existia, à época, tá, gente? Essa história deve ter quase 20 anos, vai lá, não sei, eu posso estar exagerando, mas deve ter uns 20 anos, em que a gente começa a ter as delegacias para crimes cibernéticos, né? Onde a gente começa a verificar coisas que. Porque, na verdade, não é o que acontece no ambiente digital, é o que impacta na vida real, né? As fotos dela trouxeram problemas para a vida real dela, de exposição, de uso da imagem. Então, foi feita ali uma tractana jurídica até você realmente definir o que seriam crimes cibernéticos, né? Mas a internet sempre foi um ambiente sem lei, eu acho um perigo, vá lá, é É complicadíssimo. É complicado. nocivo, é nocivo, a internet é Imagina nociva. existir um escritório de advocacia internacional que tem base nos principais países, especializado em, em julgar, julgar não, em Cuidar defender de ações. casos, Uhum. cuidar de ações de coisas inéditas. Tipo, nunca aconteceu, tá? Então, qual o escritório de advocacia? Olha, tá aí um ótimo nicho, hein? Eu criaria um escritório de advocacia assim. É legal porque já tem alguns escritórios de advocacia que estão revendo, já trabalhavam, obviamente, né? Já estavam de olho aí em regulamentação de blockchain e tudo mais, e que estão se atualizando para atender, né, essas necessidades. Isso é muito legal. A gente sempre traz aqui o Vitor Valente, o escritório que ele atua, já olha um pouco mais não, gente, desculpa, eles já olham bem avançado para isso, e é uma atualização que eu acho que todos os escritórios em algum momento vão precisar, né? Uhum. Não tem como ficar parado ainda, eu acho uma coisa muito recente, mas vai ter que atualizar o. E falando sobre isso, agora para fechar essa matéria da Interpol, eu comecei a ler essa matéria com esse olhar que você tem. Pô, todo mundo devia, todos os segmentos da sociedade deveriam criar metaversos e descobrir como que a realidade deles vai ser impactada, né? Então, por exemplo, com a área de advocacia, o que todas essas novas tecnologias vão fazer, vão impactar, né, o segmento deles. E daí, em todos os segmentos, educação, advocacia, marketing, Sim. enfim, todos os segmentos deveriam fazer o seu próprio metaverso e descobrir como que vai ser o futuro, né? Como que eles vão poder inovar dentro E depois da como vão empresa estar deles. interligados para existir efetivamente o metaverso, né? É verdade, todo mundo vai ter que estar interligado lá dentro. Para fazer sentido enquanto metaverso, todo mundo vai ter que permitir isso, né? Que é o que a gente chama de aquela palavra que a gente adora falar, interoperabilidade, né? Como que É você um navega por esses efeito, mundos? é um efeito migratório. Imagina, toda a sociedade está aqui na Web 2. E de repente os early adopters estão indo, né, para a Web 3, mas de repente toda a manada vai se encaminhar para a Web 3 e para as novas tecnologias, né? E cada um vai adaptar as tecnologias da forma que para aquela área faz sentido. É por isso que estamos É, aqui, né, Ana? Esse é um dos nossos objetivos. exatamente, não é porque todo mundo vai para a Web3, cara. O movimento é natural. Inclusive, a última matéria, para a gente já começar a ir para o final do Uhum. Bytes, que é o tendência na pandemia. Velórios virtuais crescem 26% e entram no metaverso. Metaverso aí um pouquinho entre aspas ainda, mas esse assunto a gente teve que separar porque está muito ligado à série especial que a gente fez com a Fernanda Fúria, em que a gente falou aí de mortalidade no metaverso, luto digital, e a gente trouxe essa questão dos velórios virtuais, né?
tem várias ações, tem desde uma inteligência artificial recriar ali a pessoa e ela se despedir dos seus entes queridos durante o velório, memoriais, né, no metaverso, onde você deixa ali o seu legado. Mas o fato é que as pessoas, por conta dessa digitalização e a impossibilidade de, às vezes, estar efetivamente num velório, elas estão ou transmitindo online, o que não é metaverso, mas também já existe metaverso, que são as DevTechs, que a gente fala isso com a Fernanda, quem tiver interessado, tem uma playlist no nosso YouTube só sobre isso, e as DevTechs que estão aí desenvolvendo, ai meu Deus, soluções para a morte, para lidar com a morte, para resolver o processo de luto, e as pessoas tem um ambiente de metaverso que você entra, tem uma capela, tem um vídeo. Eu achei macabro, mas na verdade, o que mais mexeu comigo nessa matéria, teve uma mãe que deu um depoimento que a filha dela começou a questionar sobre morte, né? Tipo, o que que é morte, né? O que é perder uma pessoa? E ela acha que esse metaverso seria relevante para trabalhar isso. Mas qual é a diferença disso para efetivamente você, né, se despedir de um ente querido na vida real? A gente não está complicando um Existe pouquinho as diferença. coisas? Eu Mesmo, acho que a acho gente está que complicando. na- na- eu acho que a gente está facilitando. Eu vou te explicar por quê. Teve um caso também nessa matéria sobre esse aumento aí de velórios digitais, que uma moça não conseguiu ir no velório do pai, e eu já vi casos de gente que não consegue ir Uhum. e bloqueia, e não consegue encerrar o processo de luto, porque não se despede da pessoa. Eu estou falando aqui como leiga, gente. Ó, se alguém Uhum. tiver for especialista como a Fernanda, por exemplo, pode me corrigir, mas assim, como a visão que eu tenho como leiga é a pessoa não conseguiu encerrar o processo de luto dela e ficou anos e anos sem nunca ter conseguido ir no cemitério despedir do pai. E chegou esse cemitério no metaverso e a mãe dela falou: Filha, vem aqui ver o negócio, vem aqui ver o metaverso. E ela foi tendo esse contato virtual, o que levou ela a criar uma base emocional maior para ela conseguir ir no cemitério de verdade e daí encerrar o processo de luto depois de anos. E, e também serve muito para pessoas que estão de fora, né, Ana? O moço lá do cemitério falou que na hora que você vê o caixão com a pessoa ali, você de fato se impacta, mesmo que você esteja de longe. E você Sim. consegue processar aquilo, né? Não só na sua cabeça, mas você vê aquela imagem. Então, tem muito avanço ainda que vai acontecer. O legal é que eles fizeram eles estão chamando de memória, espaço memória. Esse é o Morada da Paz. Morada Ah, da Paz. Criou uma plataforma online intitulada Morada da Memória. morada da memória. Ah, ó, Esse eu acho Morada da Paz é o cemitério e a plataforma online deles é o Morada da Memória. Só para fazer aqui, o serviço cria perfis de pessoas sepultadas ou cremadas, oferecendo informações sobre o horário e local das cerimônias, permitindo que internautas enviem mensagens de condolências e flores e compartilhem lembranças. Também transmite rituais ao vivo. Só para dar aqui o crédito certinho do que eu acabei de ler, é uma matéria que saiu no Tab da UOL pelo jornalista Jorge Cosme. Então, como eu acabei de citá-lo aqui, estou dando o crédito certinho. meu. Imagina, hoje onde acontecem esses processos de eu mando, compartilho lembranças, mando no Facebook, Verdade. né? Então, pelo menos agora eles estão pensando num espaço dedicado para isso e sai da nossa timeline do Facebook, né? Porque o nosso Facebook é uma loucura. Tá vendo o gatinho fofinho dando risadinha, logo em seguida vem a morte de alguém, você começa a chorar, daí você passa mais um pouquinho para cima, você vê um negócio engraçado, cara, é muito doido. Uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria é que um desses cemitérios criou um metaverso onde a pessoa pode entrar por realidade virtual. Uhum. E não me parece que seja um negócio muito promissor agora você investir em
óculos virtuais, porque quase ninguém tem. Mas eu fiquei pensando, cara, mas alguém tem que começar, né? As pessoas têm que Assim, começar nesse movimento, porque daqui a pouco vão surgir os novos óculos, que são aqueles mais leves, né? Que são aqueles que é lentes de contato, né? Que a gente até viu isso. E as pessoas, aquelas que já tiverem tido um contato com óculos VR, vai ser muito mais fácil. E as pessoas que já começaram um negócio em realidade virtual, a transição vai ser muito mais rápida e a pessoa vai ter dinheiro, não é dinheiro, é retorno do seu investimento muito mais rápido que as outras, por exemplo, porque já está sim. posicionada, já sabe. Porque é o que a gente É, também estava falando. A tecnologia não é só o projeto de tecnologia. Tipo, o cemitério, por exemplo, o cemitério lança um projeto VR, né, de realidade virtual. Não é só o VR, ele está treinando a equipe dele, ele está construindo uma base de pessoas que conseguem programar projetos dentro de uma nova tecnologia, né? E Então, dados. e E dados, dados. Essas pessoas sim. estão coletando dados e fazendo comparativos de dados que nenhuma outra empresa que não seja daquele segmento terá, porque a grande questão do metaverso é a quantidade, a discussão é a quantidade, tirando a interoperabilidade e tal, mas é a quantidade de dados que vão ser gerados, porque você tem uma coisa muito mais. Vou falar 360, parece tão antigo, né? Mas você tem uma imersão 360 em alguns ambientes. Então, a É possibilidade de você. verdade. Porque não é A nem mais quantidade de um dados vai ser lake, absurda. né? Não é um lake, data Não, lake, é um data sea, né? é uma coisa brutal, né? São todos E processados. eu juro que eu vou refletir sobre o que você falou enquanto ajudar o processo de luto, inclusive foi isso que a gente fala no episódio com a Fernanda. Precisa, a própria Fernanda salienta muito isso, desse distanciamento para a gente perceber, né, o que realmente qual é o impacto, se funciona ou não. Eu acho que todo suporte para a melhora psicológica, né, para tratar a saúde mental é válida. Então, assim, se o processo de luto será resolvido no digital, ou se a pessoa efetivamente precisava ter passado por aquele processo de luto, quem já perdeu alguém sabe, é, é complicado. É complicado. Mas é isso, tem que realmente abrir o espaço de uma maneira coerente e responsável, tudo que nós sabemos, e daqui a pouco vai estar tudo mais em conta. Nós já podemos comprar óculos de realidade virtual. Isso não era viável há algum tempo. Não era. Sim. Hoje já é um pouco mais viável, né? É um É. pouco mais acessível, nós sabemos. Mas ainda tem muita coisa para descobrirmos juntas, Adriana. Adorei esse. Olha, hoje foi um Bites que eu fiquei feliz. Achei um Bites muito Meu, bom. esse Bytes, quando eu comecei a ler as notícias da semana, eu falei, cara, vai dar pano para manga, porque tem muito assunto interessante para E tudo discutir. interconectado, né? Tudo É tudo. interconectado. Essas notícias não são aleatórias, a gente escolhe aquelas que realmente façam sentido para a discussão, coisas que estejam bem quentes, mas elas são todas interligadas, todas, é impressionante, não tem como ignorar isso. Então, é muito interessante que o que a gente está percebendo, e principalmente com bytes, que a gente pega uma notícia daqui e dali, que as coisas, os assuntos se repetem, né? A Uhum. gente está dentro de um movimento único, assim, né? Das novas tecnologias chegando e com elas todos os questionamentos. Eu acho que é muito legal que traz muito questionamento. A gente está sempre se questionando, porque não tem nada definido. Verdade. Então, é muito legal. Gostei do Bytes também. E essa semana tem um outro episódio que vai sair, né, da Fernanda, que é o de sexualidade e dentro da Web3. Nossa, esse Uhum. foi tão legal que a gente teve que quebrar em 2 episódios, né? Verdade. Então, é isso. E é isso, gente. Semana que vem a gente está aqui de novo com novas notícias. Queria agradecer, Ana. Foi muito bacana. E a gente vai falando. Até a próxima semana, então. Tchau, tchau. Tchau, Ana.